Shalom Lekulam, Shalom para todos, que o Eterno te abençoe e te guarde, a você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. É o que eu desejo para todo o povo da Teshuvá espalhado pela face da terra. Vamos dar continuidade ao estudo do maravilhoso livro Sefer Hizayon, livro de revelação, livro de Apocalipse. Hoje nós estudaremos o capítulo 12. Desde já, eu peço do fundo do coração que você abra sua mente, abra o seu coração para o Eterno, para que você possa aprender os detalhes, as pérolas escondidas por detrás de tantos sinais, por detrás de tantos símbolos, isso que eu quis dizer, não sinais, símbolos, tantos símbolos, tantas linguagens figuradas, tanta simbologia do livro de Apocalipse que aflora bastante nesse capítulo 12. Esse capítulo 12, por causa de alguns trechos dele, várias teorias religiosas foram desenvolvidas, vários mitos, inclusive. Muitos deles por não observar o que realmente o texto quer dizer, o que realmente significa a linguagem profética. A linguagem profética não é uma linguagem simples. Existem quatro níveis de estudo da Escritura Sagrada. O Peshá, que é o simples, o Remes, que é mais avançado, pois trata de parábola, e a parábola não é algo simples, não é o que está escrito que você deve entender. Você tem que perceber, em meio às coisas esquisitas que aparecem numa parábola, sem sentido até alguma delas, a mensagem que traz, o significado que traz, o enigma que traz. A terceira, mais avançada, é a drashá, que envolvem justamente o que estamos estudando, que são profecias. Veja, é o terceiro nível mais avançado de estudo. E por último, o Sod, que é justamente o que está realmente por trás das letras, o que está em segredo, os selos. Aí envolve a gemátria, envolve a sequência de letras equidistantes e outras coisas. O nível de revelação, sem dúvida, é o terceiro. Drashá é um nível avançado. Então, profecia é algo muito complexo, que depende de muitas coisas se juntarem, se ligarem, até nós termos um panorama, pelo menos um panorama que possamos entender. Então, a fonte do livro de revelação é a Escritura Sagrada. Buscamos na Escritura Sagrada conexões com os textos de revelação e, dessa forma, nós passamos a compreender realmente o que Yohanan queria passar para os seus leitores, seus ouvintes do primeiro século. Vamos para o capítulo 12. Que o Eterno fale no teu coração nesse momento. Baruch Hashem. Capítulo 12 de Revelação. Vamos para o primeiro verso. Ve'ot gadol, e um grande sinal, nirá, foi visto, e um grande sinal, ve'ot gadol, um grande sinal, ot é sinal, gadol é grande, nirá, vem de re, foi visto, az, então, Bashamaim, nos céus. E um grande sinal foi visto, então, nos céus. Após o capítulo 11, claro, né? Após os eventos do capítulo 11. Que sinal é esse? Ishá, uma mulher, o feminino de Ish, homem, Ishá, mulher. Otá meate, vestida, coberta, são palavras da mesma raiz, vestir-se, cobrir,
coberta, vestida, coberta de shemesh, sol. Vestida, coberta de sol. Ulevaná tachat ragleia. E a branca estava debaixo dos seus pés, ou dos pés dela, que está no feminino, debaixo do pé da mulher. Ela era vestida com o sol, e debaixo dos seus pés estava a branca. Que branca? Levaná. Em hebraico, levaná é o feminino de lavan. Lavan é branco. Levaná, branca. Levaná é uma forma carinhosa de se dirigir também à lua. Por que a gente traduz como lua aqui? Eu coloquei aqui branca e coloquei entre aspas, porque eu traduzi exatamente o que está aqui escrito. A palavra lua em hebraico é yareach, lua. Mas levaná é uma das formas carinhosas de chamar a branquinha da noite, a branca da noite, a lua. Por que chamam ela de branca? Porque nem sabemos se a cor da lua realmente é branca, mas a questão é que ela aparece no momento em que tudo está escuro. Então, qualquer ponto de luz que houver, por menor que seja, a visão é de algo branco. Pode ser até cinza, mas a mente, o olho humano vê branco. Como também as estrelas, nós vemos elas brancas, os pontinhos de luz brancas. Então, aqui foi usado uma forma carinhosa para a lua, e subentende-se que é lua porque trata de sol, trata de estrelas e trata dos céus. Obviamente que só pode ser a lua aqui. Uma mulher vestida com o sol está está cobrindo ela é coberta com o sol simboliza a luz. O sol governa o período da luz e a lua governa o período da escuridão. Só que nessa visão, a escuridão, representada pela lua, que governa o período das trevas, o período da escuridão, está debaixo dos seus pés. É um símbolo. A escuridão está debaixo dos pés dela. Ela se cobre com a luz, se veste com a luz e coloca o período de escuridão debaixo dos seus pés. Muito interessante. Ve'al roshá. Roshá é o feminino de Rosh. Rosh, cabeça, liderança. Roshá, cabeça da mulher, cabeça feminina. A mesma palavra, só que no feminino. Ve'al roshá yatzitz. Yatzitz. E sobre a sua cabeça florescia, yatzitz, florescia, nezer, uma tiara. Não é uma coroa, é como uma coroa, mas como uma coroa de flores. Por isso que tem a palavra yatzitz. Yatzitz é florescer, e florescia. Nezer, uma tiara. A palavra coroa em hebraico vai aparecer no capítulo 12, verso 3, daqui a pouco. É a palavra keter, coroa. Nezer, uma tiara. Florescia uma tiara. Shneim Asar, Kochavim, de 12 estrelas. Tudo muito simbólico e significativo. Quem é essa mulher? Nós já vamos mostrar quem é essa mulher através de um texto ou de textos dos profetas. Vou ler para vocês alguns e vocês vão ver a forte ligação com esse texto de revelação. Na verdade, é uma citação de textos dos profetas. E claramente vamos ver quem é essa mulher.
mulher essa que possui, que floresce sobre a sua cabeça, sobre a sua liderança, 12 estrelas. O número 12, em qualquer lugar da Escritura, não tem outro significado que não seja as 12 tribos de Israel. Até quando você me diz, e os 12 discípulos? Até os 12 discípulos simbolizam as 12 tribos de Israel, sem dúvida nenhuma. A Nova Jerusalém, por exemplo, a Nova Jerusalém, que descerá do céu, da parte do Eterno, toda preparada, que já está pronta, ela vai descer com 12 portões. E cada um dos seus portões é uma das tribos de Israel. E na base de cada um desses portões, uma pedra preciosa, que são 12 pedras preciosas, gravado com o nome de um dos Talmidim de Yeshua, um dos discípulos de Yeshua, atrelado, cada um deles, a uma tribo de Israel. Isso quer dizer que o número 12, em qualquer parte da Escritura, sempre simbolizará as 12 tribos de Israel. As estrelas são as tribos. É interessante que há um sonho na Escritura Sagrada que Yosef teve, José, quando ele tinha 17 anos, e nesse sonho, o segundo dele, que ele conta aos irmãos e ao seu pai, ele sonhou que haviam 12 estrelas, havia o sol e havia a lua, muito parecido com os elementos que tem aqui no verso 1 do capítulo 12. Então havia o sol, havia a lua e haviam 12 estrelas. Uma das estrelas se destacava, e essa estrela, obviamente, era ele, Yosef. E as 11 estrelas, o sol e a lua, prestavam homenagem a ele. Então, é interessante que tudo isso é muito simbólico, como também aqui é muito simbólico. Essas 12 estrelas representam as 12 tribos de Israel. Então, quem é essa mulher? Essa mulher é uma instituição religiosa? Não, claro que não. Essa mulher é a mãe de Yeshua? É a mãe de Yeshua, mas não no sentido da sua mãe natural, e sim a nação que fez ele vir. A nação da qual ele saiu, a nação da qual ele brotou. A nação de Israel. Como os profetas claramente colocam, eu vou mostrar isso para vocês já já. No verso 2, eu vou ler esse verso 2 e aí nós vamos para os profetas, porque eu preciso do que está escrito aqui para a gente poder fazer uma linkagem, uma ligação. Verri e ela hará, estava grávida. Latat ao tempo, latat ao tempo ou ao ponto, e obviamente dá à luz, né? Tá grávida e já chegando ao seu tempo, ao momento de dar à luz. Vatzak, e gritava, sacar, gritar, e gritava, bachalaveia, nas suas dores de parto. Essa palavra aqui em hebraico é muito interessante, gente. Essa palavra, a raiz dela é het, bet e lamed. Essa é a palavra. O resto, o yud e o yud aqui denota plural. O re é uma flexão feminina, bela. E o bet é uma preposição. Revel, em hebraico, ao pé da letra, quer dizer corda, amarrar, prender. E é dessa palavra que vem, revel, é dessa palavra que vem justamente o termo dor de parto, que é justamente a dor que a mulher sente, como se uma corda estivesse sendo amarrada ao seu ventre e
com um nó muito apertado. Se você pegar uma corda e amarrar em qualquer parte do seu corpo, no braço, na perna, e apertar, a dor é insuportável, obviamente. Esse é o sentido. É uma dor terrível, que vai apertando, apertando, apertando. A dor do parto não é uma dor apenas física. Toda mulher sabe que não é apenas física, é principalmente psicológica. Essa é, talvez, não sei se, não posso dizer porque nunca senti, mas na maioria das vezes, soma-se as duas e aí se tem a dor do parto como uma proporção muito grande. Na verdade, não só essa dor tomou uma proporção grande por causa da dor psicológica também. Que dor é essa psicológica? É a angústia. É uma angústia que você não sabe o que é que vai acontecer. É uma agonia, é uma incerteza, é um momento muito difícil. Gente, não importa a época da humanidade, mesmo hoje, nos dias que temos tanta evolução na ciência, tantos cuidados que a ciência desenvolveu para esse momento tão importante, né, que é o nascimento, mas todo o acompanhamento que se tem ao longo de 9 meses, o que não existia antigamente, mas mesmo assim, nada afastou das mulheres essa dor, porque, primeiramente, eu digo, é uma dor psicológica que não é somente no momento do parto, mas principalmente os momentos que antecedem a ele. As incertezas, a mulher não sabe se vai dar tudo certo. Ela não sabe se os médicos, os profissionais vão realmente fazer a coisa correta, se der algo errado. E se der algum problema? E se meu filho morrer? Né? E se acontecer alguma coisa? É um momento muito complicado. Se as mulheres pudessem, elas avançavam esse tempo já para ter a criança na mão, com certeza. É uma dor muito grande. Mas é uma dor que a mulher consegue suportar. O homem não conseguiria, sem dúvida. Por isso que o homem não tem filho. O homem não gera filho, porque o homem não conseguiria suportar. O homem não consegue suportar tanta pressão psicológica como mulher. E dor também física. É impressionante. É por isso que é retratada como mulher aqui o texto. Vocês vão entender. É um momento muito complicado. E dor de parto, momento de dar luz, momento quando as dores se aproximam, é descrito em vários lugares da Escritura Sagrada como um momento de grande angústia e perseguição. Quando as nações estão perseguindo, os grandes impérios estão chegando, cercando a cidade. Aí começam as dores do parto. Os rumores da guerra, né? Os boatos chegando, pessoas que estão sabendo que exércitos estão vindo, e aí começam depois, esses boatos, esses rumores, começam a se confirmar quando se ouve os exércitos cercando a cidade. Uma dor terrível, uma angústia terrível, uma agonia terrível, porque ninguém sabe o que é que eles vão fazer. Começam a fazer barricadas, começam a cercar a cidade, começam a proibir que ninguém entre, que ninguém saia. Os moradores, a maioria deles, não sabe o que é que está acontecendo. Como será o desenrolar da coisa? O que vai acontecer? Qual o resultado disso tudo? Essa agonia, essa incerteza é comparado justamente com as dores do parto das mulheres. Em vários lugares da Escritura, que eu vou mostrar para vocês. Só alguns, claro, que não temos tempo. Ela gritava nas suas dores, que neriperu aleia tsreia. Ela gritava nas suas dores, pois tornavam as dores sobre ela. As dores iam e voltavam, iam e voltavam. É como se tivesse um pequeno espaço de tranquilidade, de calma, e novamente as dores voltavam. É uma descrição
incrível que foi utilizada aqui. Incrível. Que descreve em meio a símbolos, a um símbolo simples, que é uma mulher com dor de parto, com a perseguição de uma nação que está nesses 3 anos, que passará por 3 anos e meio de angústia, tribulação, de agonia, de incertezas, de perseguições, de mortes, de destruição. Essa é a descrição que é feita. Agora eu quero levar vocês para os profetas. Para o Hashem. Primeiro, para sabermos quem é essa mulher que faz menção aqui, Yohanan. Vamos ver se os profetas nos ajudam. Segundo, para mostrar a vocês sobre as dores de parto, sobre as incertezas, as agonias, os momentos difíceis de uma mulher que está para dar à luz. E depois depois de ler esses textos, faremos um resumo sobre esses 2 primeiros versos para passarmos para o 3º verso. É muito importante entender passo a passo o capítulo 12, que é justamente a introdução para o capítulo 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Do 13 ao 19, a introdução é o capítulo 12. Se você entende o capítulo 12, não há como não entender os demais capítulos com uma certa facilidade. Se você não entende o capítulo 12, se você leva o capítulo 12 para um lado completamente diferente, é impossível você entender os outros capítulos. Impossível. A chave é o capítulo 12. Então vamos desmistificar esse capítulo 12 agora. Venha comigo. Capítulo 12, vamos ler o profeta Yeshayahu. Mulher grávida com dores de parto. Vamos lá. Baruch Hashem. Abra, por favor, no capítulo 66 de Yeshayahu, Isaías, verso 6. Você pode ler depois todo o contexto, mas eu vou ler os principais versos, tá? Mas eu recomendo que leiam o contexto. Como não temos muito tempo, só para ajudá-los a compreender, vou ler os mais importantes. Kol Sha'on. Kol Sha'on. Essa descrição aparece no livro de Atos, no capítulo 2. A mesma descrição. Uma voz estrondosa, Meir, virá da cidade, Kol Meheichal, voz do templo, voz do santuário, ou do palácio, nesse caso aqui, do templo. Kol Adonai, uma voz do Eterno. E o que é essa voz estrondosa, que passa pela cidade, que passa pelo templo? E, resumindo, é a voz que veio do Eterno. O que é essa voz diz? O que essa voz traz? Meshalem Gemul Leoivav. Meshalem é pagamento, quitação, que pagará Gemul, recompensa, a recompensa Leoivav, aos seus inimigos, aos inimigos do Eterno. Metaforicamente falando, porque ele não tem inimigos. Mas todo aquele, presta atenção, todo aquele que é inimigo do seu povo é inimigo do Eterno. Por exemplo, no capítulo 17, no finalzinho do capítulo 17 de Shemot, Êxodo, só vou dar esse exemplo, tem milhares na escritura. Amalek luta contra o povo de Israel e tenta destruí-lo. E o Eterno diz para Moshe, escreva no livro, Amalek deve ser riscado da terra, sua memória apagada, porque ele lutou contra o trono do Eterno. Mas ele lutou contra Israel. Mas quem luta contra Israel, luta contra o Eterno. É algo metafórico, vamos dizer assim. Que pagará a recompensa aos seus inimigos. Beterem Tahil, veja, Beterem antes
Tahil Yaladá, antes que estivesse de parto, Beterem Yavô, Revel, antes que tivesse no momento do parto, Yaladá, nasceu, ou seja, deu à luz, Yaladá, Yeled, dessa palavra Yaladá, dar à luz, ou nascer, é a palavra Yeled, daqui vem a palavra Yeled ou Yeladim, crianças, muito interessante. A palavra criança e a palavra nascimento, parto, é a mesma coisa, a mesma raiz. O hebraico é maravilhoso. Beterem, antes, e avô, antes que chegasse, que viesse. Revel, veja, revel é corda, mas aqui não tem a ver com corda, aqui tem a ver com dor de parto. Tá falando aqui de gerar filho, de dar luz. Então aqui, é como eu disse, revel quer dizer corda, revel. Mas, nesse caso aqui, tem a ver com dor do parto, como uma corda que você amarra e é aquela dor. Eles compararam justamente, fizeram essa comparação para criar essa palavra. Vieram as dores de parto lá para ela. Para ela quem? Para a mulher, obviamente. Agora, essa palavra é muito interessante. Vehimelitá zachar. Essa palavra militá é melit. Melit quer dizer sair, escapar. Sair, escapar. Foi a palavra utilizada justamente para o nascimento do filho. Por isso que eu coloquei entre parênteses, deu à luz. Mas a palavra dar à luz é essa aqui, Yaladá. Vehimelitá, e saiu dela, tá no feminino, Zachar. Mesma descrição de Apocalipse 12. A mulher teve um filho, mas um filho Zachar, um filho macho. Um filho Zachar é o termo para macho. Macho e fêmea. No caso, Zachar é macho. Um filho homem, um filho macho. Saiu dela um filho macho. E é estranho como relata aqui o nascimento. Foi utilizada uma palavra como se o sentido dessa palavra é mais escapar, sair de algo, se livrar de algo. Muito estranho, mas como o contexto é de nascimento, vamos lá. Verso 8. Me chamar kazot. Quem já ouviu tal coisa? Mi ra'a kaele. Quem já viu coisa semelhante? Hayuchal eretz be'yom echad. Nasceria uma nação de uma só vez. Na verdade, nasceria uma terra, Eretz, uma terra, Be'yom Echad, num único dia, num dia só. Im Yavaled Goi Pa'am Echad, nasceria uma nação de uma vez só, que Halá, pois com dor, Gam Yaldá, Tzion, et Baneia, pois com dor também deu à luz Tzion aos seus filhos. Então, quem é essa mulher? Tzion, ou seja, a nação de Israel, que também é chamada. A palavra Tzion, Sião, é uma palavra que depende do contexto. Quando vem Har Tzion, Monte Sião, é o monte. Quando vem apenas Tzion, pode ser duas coisas menos o monte. Porque quando é o monte, aparece a palavra monte. Sião também é a nação de Israel. E Sião também pode ser Jerusalém. Qual das duas aqui
Baruch Hashem. Mais abaixo, inclusive, fala sobre Jerusalém. Mas qual das duas aqui se refere? A nação de Israel ou apenas a cidade de Jerusalém? Claro que o contexto é toda a nação, os seus filhos, mas há a descrição de um filho macho no singular e depois de filhos no plural, os filhos dela. Seria esse filho o Mashiach? Seria esse filho o rei que governará e o seu reino não terá fim? E os seus outros filhos têm a ver com as 12 estrelas? As 12 tribos? Outro texto falando sobre mulher grávida. Vamos lá. De forma metafórica. Capítulo 26, verso 17 de Yeshayahu. Que morrará takriv laledet tahil Tizak, mesma coisa que aparece lá em Revelação, né? Como a mulher grávida, quando se aproxima o seu tempo, tem dores de parto e dá gritos. Tzak, mesma coisa de Revelação, mesmos termos. Mesma coisa de Revelação também, essa parte é igual a de Revelação, ó gente. Mesmas palavras em hebraico. Tzak, Bahavaleia, mesma coisa. Bahavaleia é revel, aqui no meio aqui é a dor do parto, né? Tem a ver com a palavra corda. E dava gritos e gritava nas suas dores. Quem Hainu mipanecha Adonai. Assim fomos nós pela tua face, por causa da tua face, Adonai, ó Eterno. Do que está falando o texto? Perseguição dos babilônicos. Assim também como no capítulo 4, verso 10 de Miqueias 10, 4. Leia todo o contexto. Leia todo o contexto de Michá, capítulo 4. Leia o contexto de Yeshayahu também depois. Estude com calma, leia todo, que aí você vai adentrar na história dos profetas e vai entender o momento difícil que o povo passava com a perseguição dos babilônicos. Michá, capítulo 4, verso 10 diz, veja, Ruli vagorri bat Sion, sofre dores e trabalhos, ó filha de Sião, como a que está de parto, porque agora sairás da cidade e morarás no campo e virás até Bavel. Então, um momento de muita aflição, como dores. Veja, a dor do parto era justamente o cerco da Babilônia, de Bavel, de Nevru, Hadetzar, Nabucodonosor, sobre a nação de Israel. Dores de parto, angústia, incertezas, perseguições, mortes. A promessa é que Sham, ali em Bavel, e Galer Adonai Mikaf Oivair. Ali Adonai te redimirá da palma, Kaf. Kaf é palma, ou colher também, né? Hoje em dia é colher também. Palma do quê? Palma da mão. Dos teus inimigos, ou daqueles que te odeiam. Os babilônicos. E só mais um texto agora dos escritos nazarenos, para vocês verem a linguagem profética. Perceba só, olha que interessante. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3. Ka'asher yomeru, quando disserem shalom, vê shalvá, a shalom, a plenitude e a tranquilidade, shalvá, prosperidade, tranquilidade. Então, pitom,
repentinamente, pitom, repentinamente, Yavo Aleihem, virá sobre vocês, Eidam, angústias, perseguições, destruição, Eidam, angústias. Veja, mesma palavra, só que no plural. Que revelei como dores. Que revelei como dores. Yoledá, dores do parto, dores do nascimento. Veló e malet, mesma coisa que vimos anteriormente. No capítulo 26 de Yeshayahu, quando mostra 66 de Yeshayahu, quando mostrava o filho escapando, saindo do ventre da mãe, do caso da mulher, né? Veló e malet, e não escapará, ou não haverá escapatória. Aí depois vem, laem, para vocês, palit. Palit, não confundir com palito, não tem nada a ver. Palit quer dizer, palit, refúgio. Um refúgio. Para vocês haverá um refúgio. Muito mal traduzido esse texto da carta 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Duvido que alguma tradução traga como está aqui. Duvido. Eu nunca vi. A parte final não foi traduzida. Não sei, talvez usaram do texto do grego. E quando passou para o grego não ficou legal. Porque a parte final diz claramente, laem palit, para vocês haverá um refúgio. E bate claramente com o livro de Revelação no capítulo 12. Para quem haverá refúgio? Para aqueles a quem Shaul escrevia essa carta. Para aqueles que guardavam os mandamentos e tinham o testemunho do Mashiach. Para eles haverá um refúgio. Não serão totalmente exterminados. Algo assim. Muito bem. Vamos voltar. Acredito que já deu para vocês entenderem. Sobre Baruch Hashem. Bendito seja o Eterno. Acredito que já deu para vocês entenderem sobre a mulher grávida, quem é ela, e sobre principalmente as dores de parto. A angústia que estava vivendo essa mulher nesses dias, nesses momentos, em que havia sempre um império dominante que buscava subjugar o povo, ou seja, essa mulher. Vários impérios. Quais foram os principais impérios que são símbolos usados na Escritura, que subjugaram o povo de Israel? Foram muitos impérios, mas existem dois anteriores a esse, que é Roma, mas existem mais dois que são símbolos anteriores. Egito e Babilônia. Egito e Babilônia. E por último, Roma. São os três. Os três maiores. Os três que mais subjugaram. Tá? Você não pode dizer, o Alexandre o Grande, os gregos, mas foi muito curto e não subjugou tanto assim o povo de Israel. Antíoco Epifânio tentou fazer isso, mas não teve sucesso. Agora, o Egito subjugou, Babilônia subjugou e Roma. Os três símbolos. O que significa essa mulher que foi vista nos céus? É um símbolo. Os céus, a altura, existe vários significados. Um deles é que esta mulher é protegida pelo Eterno, pelos céus, tanto que daqui a pouco, no capítulo 12, se não me engano, no verso 5, vai aparecer o protetor de Israel, chamado Michael. É descrito no profeta Daniel como o protetor da nação de Israel. Michael. Michael é quem é
Uma pergunta. Quem é Rael como tu, eterno? Quem é como eterno? Michael. Quem é como eterno? É uma pergunta desafiadora, que se levante alguém e responda. Se é capaz de responder, Michael, quem é como tu? Quem é como o eterno? Quem é? Se levante. Então, ele é quem defende a nação de Israel. Ele é quem protege a nação de Israel, segundo Daniel. Vamos ver isso quando chegarmos o momento, vamos ler os textos também, não se preocupem, tá? Então, claramente, a descrição dessa mulher nos céus, esse sinal, mostrando claramente que os céus protegerá ela, guerreará por ela. Mais ou menos isso. Já vimos sobre as 12 estrelas, as 12 tribos. Agora, vamos ver o verso 3. O verso 3 é muito simbólico e interessante também. Baruch Hashem. Prepare-se para ele. Vayerá e apareceu. Ot Shinei Bashamaim, o segundo sinal, o segundo sinal, Bashamaim, nos céus. Verine, e de repente, Tanin Gadol, um crocodilo grande, um grande crocodilo, um símbolo mitológico das nações desde os tempos antigos, que tinha um grande crocodilo, o crocodilo dos mares, lagoa, rios, tinha os crocodilos como seres mitológicos, inimigos dos deuses supremos. Os crocodilos eram os deuses inimigos. E as pessoas morriam de medo deles. Por isso que na narração do Gênesis, o Eterno faz questão de o único animal descrito o nome no livro de Gênesis, só tem um animal descrito o nome. O resto é falado genericamente. As aves, né? As bestas feras, os animais selvagens, os peixes, mas qual animal que é citado nominalmente? Taninim Gedolim, e o Eterno criou também os grandes crocodilos. Ou seja, eles não são inimigos do Eterno, eles não são deuses inimigos, eles não são deuses mitológicos, eles são, na verdade, criatura do Eterno, porque ele fez todas as coisas, ele criou tudo. Nada veio a existir se não for pela mão do Eterno. Tudo veio a existir pela mão dele. Ele é a própria existência. Até os grandes crocodilos. A Escritura Sagrada vem realmente para combater todo e qualquer tipo de mitologia. Mas é utilizado aqui, na linguagem de Apocalipse, justamente essa linguagem que as nações estavam muito acostumadas. Grande crocodilo, serpente, uma besta fera selvagem, 7 cabeças, 10 chifres. Isso não é novidade no mundo antigo. E chamar os grandes impérios, os grandes reis da terra, os opressores, as nações opressoras, chamá-las de animais selvagens, não é de jeito nenhum uma novidade. Vou mostrar para vocês. Vocês vão adentrar nos profetas. Vocês vão... A mente de vocês vai fazer assim, ó. Vocês vão ter uma outra visão de Apocalipse. Depois que eu mostrar a vocês os textos que eu vou mostrar. Aí vocês vão ampliar assim, ó. Cara, como
eu estou enxergando agora muito mais além do que aquela visão, sabe, mitológica, cheia de mitologia. São símbolos. Só precisamos das chaves certas para abrir as portas. Só isso. Um grande crocodilo que maree com aparência de fogo, com aparência de fogo, velou e para ele Shiva Rashim, plural de Rosh, que quer dizer cabeça, 7, Sheva, 7, Rashim, cabeças. Ve'eser Karnaim, chifres, e 10 chifres. Ve'al Rashav, e sobre as suas cabeças, Sheva Kotarot, Keter, coroa, Kotarot, coroas. Um grande dragão, como é citado nas traduções bíblicas, talvez até por causa do fogo que aparece aqui, né? Aparência de fogo, mas é aparência de fogo, não é que solta fogo, tem aparência de fogo. Aparência de fogo, qual é a aparência de fogo? Vermelho, ou seja, irado, com muita ira, com muita raiva, com muito ímpeto. Mas a palavra que aparece é Tanim. Tanim é crocodilo. Tanim Gadol, um grande crocodilo. Isso não é novidade alguma. Vou mostrar a vocês reis desses impérios que eu citei agora, chamados de grande crocodilo. Mesma coisa que está aqui. Com certeza na tradução, se for honesta a tradução, vai estar um grande dragão. Porque se ele colocou dragão aqui, ele deve ter colocado dragão também lá nos profetas. Eu não tenho certeza. Vocês podem acompanhar isso. Mas a palavra é tanim, crocodilo. Tudo é simbólico. É simbólico. Essa mesma expressão, 7 cabeças e 10 chifres, vai aparecer mais 3 vezes. Vai aparecer mais pelo menos 3 vezes no livro de Revelação. Vai aparecer no capítulo 13, logo depois desse, no verso 1. A criatura que é apresentada também possui 7 cabeças e 10 chifres. E também no capítulo 17, a outra criatura, que uma mulher está montada nela, que também tem 7 cabeças e 10 chifres. Lá no capítulo 17, nos é informado, inclusive, o que são essas 7 cabeças. Veja, vamos raciocinar. Eles dizem lá está bem descrito no capítulo 17, verso 9. As 7 cabeças representam as 7 colinas ou 7 montes sobre os quais está assentada a cidade da mulher. Só existe uma cidade no mundo que está assentada sobre 7 colinas, sobre 7 montes. E tem tudo a ver com o livro de Revelação, a cidade de Roma. Quais são as 7 colinas? Vou tentar ler em latim, que é a língua dos romanos. Quirinales é a primeira. Viminales é a segunda. Capitolinus, o terceiro. Esquilinos, o quarto. Palatinos, o quinto. Caelius, o sexto. E Aventinos, o sétimo. 7 colinas. 7 colinas na cidade de Roma. Veja, por favor, tire da mente a ideia errada e equivocada que trata-se, na verdade, da Igreja Católica. Desculpa a citação, não é a intenção da Techuvá citar religião nenhuma, mas eu faço isso para como respeito à religião católica. Porque muitos, ao longo da história, trouxeram a ideia mais absurda do mundo, que trata-se da religião católica e dos papas serem as bestas. Pelo amor do eterno. Isso não tem nada a ver.
É totalmente fora de sincronia com o texto. Posso garantir a vocês. Isso é um absurdo. É um absurdo. É uma falta de cuidado, uma falta de verificar o que o texto diz e atacar uma religião oposta. Isso é uma coisa completamente insana. Fala de Roma, fala, mas na época não existia a Igreja Católica, muito menos os papas. Só vieram a existir no quarto século. Então a Igreja Católica não tem nada a ver com revelação. Nem a Igreja Católica, nem qualquer outra igreja. Vieram a existir a partir do quarto século. Roma existia. E a Roma que existia, nada tem a ver com os católicos. Tem a ver com o Império Romano. Tem a ver com os imperadores romanos. Principalmente com o diabo do Nero. Pronto. Tem nada a ver com a Igreja Católica em si. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. As pessoas deveriam ter vergonha de falar uma coisa assim. Porque não tem base nenhuma. Nenhuma. Infelizmente a gente ouve essas coisas, né? Mas desconsidere, porque é completamente contrário. Não há nenhuma evidência. Até porque o que está descrito na época não existia, nem sonhava em existir a Igreja Católica ou qualquer outra igreja. Vamos lá. Fiz a menção da Igreja Católica por uma questão de justiça, por todos aqueles que já levantaram essa questão contra ela, tá? Não estou defendendo a Igreja Católica, e não defendemos nenhum tipo de instituição religiosa, mas aqui nós estamos defendendo a verdade, tá? A verdade. E lutamos totalmente contra qualquer tipo de injustiça. Eu acho injusto, totalmente injusto, tenho certeza, levantar essas questões. Pobreza na hora de interpretar um texto. Totalmente pobre. Totalmente fora da realidade. Fora dos profetas, dos escritos. Fora da questão tempo, histórica, tudo isso. Vamos lá. Desculpem essa manifestação, mas creio ser bastante oportuna para o momento. Até já para tirar essa ideia errada desde aqui. Não precisar voltar isso depois, né? Desde aqui já tiramos essa coisa da cabeça. Muita gente tem. Talvez você até tinha também. Tá me ouvindo? Vamos lá. As 7 cabeças, no próprio livro de Revelação, já fala que são os 7 montes. Representam os 7 montes. Ora, claramente, esse grande dragão tem a ver com Roma. Tem a ver com o império. Tem a ver com o império, com reis, que são as 10 cabeças, os 10 chifres. Não é à toa terem Sheva, Kotarot, 7 sobre as suas cabeças, 7 coroas, porque além dos 7 montes, em outra parte de Apocalipse, vai dizer que trata-se também de 7 reis, e vamos chegar lá, não vamos falar disso agora. Vou mostrar a vocês os imperadores até chegar no 7º, que é exatamente o que vamos ver no capítulo 13. Quem é ele? Tá? Vocês vão ver claramente. Aquele que ficou por pouco tempo. Vamos ver também quem é ele. Não vou falar agora para não estragar a surpresa. Então, tudo é muito simbólico e tudo tem a ver com o império que dominava na época e que trazia angústia total ao povo, aos filhos dessa mulher, que culminou com a destruição praticamente da cidade de Jerusalém, do templo e dos seus palácios no ano 70. Em um cerco de
3 anos e meio, ou 42 meses, ou 1.260 dias, como vai aparecer também nesse capítulo 12. Eu quero que vocês vejam uma comparação da escritura com os impérios dominantes, sempre utilizando figuras de linguagem, atribuindo animais selvagens. Vamos lá. Midrash nos profetas. Comparação nos profetas dos impérios dominantes igual animais selvagens. Animais selvagens. Baruch Hashem. O que eu quero mostrar é que não é algo inventado por Yohanan. Não é algo de Apocalipse apenas. Os profetas já faziam isso. Os profetas já... O próprio Eterno utilizava a linguagem do povo, porque o povo sempre ouviu que os inimigos das nações, as nações com seus reis, com seus exércitos, a literatura dessas nações era justamente essa. O rei, por isso que o povo de Israel queria ter rei de qualquer jeito. O rei, sempre descrito nas pinturas das nações como um homem valente, imenso, grande, com espadas, com lanças na mão, guerreiros. E os impérios, as nações que guerreavam contra a nação dele, contra eles, eram descritas como monstros. Por que os reis faziam isso? Na verdade, por exemplo, a Grécia lutava contra Troia. Então, a ideia que se passava, estou dando um exemplo, a ideia que os gregos, que os troianos passavam dos gregos eram como monstros. Isso vai para todas as nações faziam isso. Qual o objetivo? 2. Primeiro, mostrar que o rei é um grande herói. Porque ele não venceu simplesmente seres humanos, ele venceu monstros. Segundo, para que a sua nação tivesse medo das nações que vinham. Não sentisse desejo de ir até elas, por exemplo, com medo de morrerem ou tornarem cativas, iam até elas oferecer informações contra a sua própria nação por medo. Pediam asilo, pediam refúgio, em troca disso ofereciam informações relevantes que eram utilizadas por aquelas nações para dominar. Por exemplo, eles diziam, olha, eu sei onde é que fica a fonte da água. Eu sei onde é que eles escondem a comida dentro da cidade. Que eram 2 coisas vitais numa guerra, água e comida. Eu sei onde tem túneis que eles podem fugir e passar para outros lados, outros lugares, e vocês não irão ver. Eles escapam. Desde os tempos antigos, guerreiros lutando contra monstros com 7 cabeças, com 10 chifres, monstros completamente longe, completamente fora da realidade humana, descritos de uma forma toda estranha, como se fossem ETs. São monstros que não existem, que não são animais em si, são animais bem piorados, horripilantes. Essa era uma forma de descrever as vitórias, dos reis descreverem as vitórias, de contarem as histórias. Mas vamos para o que interessa, vamos para a escritura. Depois, no final, a gente vai utilizar a parte histórica também, literatura. Vamos começar por Ezequiel, capítulo 29, verso 2. Preste bem atenção, é vital isso aqui. Yehezkel, capítulo 29. Leia todo o capítulo 29 de Ezequiel, você vai ver justamente do que se trata. Todo o contexto. Ben Adam, filho do homem,
Sim panecha, dirige a tua face, o teu rosto, al paró, contra o faraó, Melech Mitzrayim, rei do Egito, Vehinave, muito fácil aqui, dá para traduzir tranquilamente, Vehinave, e profetiza, Alav, contra ele, Ve'al Mitzrayim kulá, e contra todo o Egito, contra o Egito todo, contra todo o Egito. Vamos lá. Verso 3. Daber ve a Marta. Diga e fale. Ou fale e diga. Ko amar, veja, Adonai. Adonai. Aí depois vem o nome do Eterno. Por isso que eu digo. Às vezes eu dou risada. Quer dizer, se não fosse trágico, seria cômico. Quando as pessoas dizem que não existe o termo Adonai na Escritura. Se não fosse trágico, seria cômico, seria engraçado. Por isso eu não vou dar risada, porque para mim é trágico isso. São pessoas que não sabem o hebraico, que não sabem a língua em si. Baruch Hashem. Aí ouvem de alguém que diz determinadas coisas e tem como verdade. Ko amar Adonai, o Eterno. Se você somar aqui todas as 8 consoantes, tanto de Adonai como do nome do Eterno, dá 91, que é a palavra Amém. Literalmente Amém. Aleph, Men e Nun, dá 91 também. O Elohim é rei fiel. Ko amar Adonai, o Eterno. Hineni, estou pronto, estou aqui. Alecha, Paró, estou aqui contra você, Faraó. Melech Mitzrayim, preste bem atenção. Hatanim Hagadol, o grande crocodilo. Você, grande crocodilo. Se vocês pegarem a mesma tradução que em Apocalipse traz como grande dragão, aqui também deve estar nas Bíblias, nas traduções, grande dragão. Porque se ele traduziu de uma forma aqui, ele vai traduzir também de outra forma lá. Para ser justo, ele tem que fazer isso. É a mesma expressão. A diferença é que aqui isso é existem esses errinhos na escritura. Aqui, em vez de ser um nun sufit, é um mem sufit, mas é a mesma palavra. Mesma palavra. Crocodilo. Crocodilo Hagadol, o grande. O grande crocodilo. Harovetz, Betor, que pousa. Betor no meio. Yorav, no meio dos seus rios. E diz, Amar, e diz, Li Iori, meu é o rio, Va'ani Asitini, eu é que criei, eu é que fiz. Viu? Faraó. Não vou ler o restante por causa do tempo. Você pode ler, sempre o Eterno decretando a destruição, a derrota e a vergonha desses grandes líderes, desses grandes reis, desses grandes impérios que se levantaram na terra. Capítulo 32 de Ezequiel, verso 2. Ben Adam, filho do homem, Saquiná, dirige quiná é lamento, uma sátira. Um lamento é uma sátira. Como uma parábola. Mas qual a diferença de uma parábola para uma sátira, para um lamento na escritura? Qual a diferença de uma parábola para uma lamentação? A grande diferença é que a lamentação é cheia de símbolos também como a parábola, mas é muito sarcástica. Tem muito sarcasmo nela, por isso que é chamado lamento ou sátira. Tem muito sarcasmo. Veja só, filho do homem, levanta a lamentação contra o faraó, rei do Egito, e diz,
semelhante eras a um leão jovem das nações. Um leão jovem. E tu eras como um crocodilo nos mares, e ferias os teus rios, e turbavas as águas com os teus pés, e sujava os teus rios. Um claro sarcasmo, quando na verdade o rio foi transformado em sangue na época do Egito, quando Moshe, para justamente trazer juízo contra os deuses egípcios. Mas veja, o faraó é chamado crocodilo nos mares. Katanim ba yamim, crocodilo nos mares. Então, a figura do... O que o Eterno faz aqui é utilizar a linguagem que as nações utilizavam para os inimigos. A linguagem que os egípcios utilizavam para os inimigos. Que os babilônicos utilizavam para os inimigos. Como monstros. Tudo... Por isso que é uma sátira. É algo... vamos dizer assim... há muito sarcasmo nisso também. Mas é a linguagem que as pessoas estavam acostumadas. Veja, por exemplo, agora, Irmeiarro, Jeremias, capítulo 51, verso 34. Olha só, preste atenção, porque você vai utilizar esse capítulo, não vou voltar mais nele, você tem que lembrar dele, porque vocês vão ver que esse grande crocodilo, ele quer engolir, ele quer comer o filho daquela mulher que está para nascer. Olha só. E aqui vocês vão ver como o texto é descrito tanto na terceira pessoa como na primeira pessoa. Ahalano nos devorou. Hamamano nos destruiu. Hamamani, agora aqui é na primeira pessoa, terceira pessoa, primeira pessoa. Hamamani, Hamamano nos destruiu, nos despedaçou. Hamamani me despedaçou, nos despedaçou, me destruiu. Quem? Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, Melech Bavel, rei de Bavel, já que já é outro império dominante. Hitzigano, Hitzigani, nos engoliu, me engolindo, como um catanim, como um crocodilo, ou se você quiser como um dragão, mas aqui é crocodilo. Aqui deve estar dragão nas traduções. Como um crocodilo. Milá querechô me adananai, encheu o seu estômago das minhas delícias. Tudo que ele levou, né, de utensílios do templo. As pessoas que ele levou cativas. Redihani, nos lançou fora, me lançou fora. Nos lançou fora, me lançou fora. Quem está falando aqui? Tanto na terceira pessoa, nós, como na primeira pessoa, eu. Pra gente pensar, né? Mas lembre-se de... O importante aqui não é bem... Eu não vou interpretar esse texto para vocês, porque a única coisa que eu quero fazer aqui é que vocês percebam como o rei de Babel, o rei de um grande império dominante, é comparado a um crocodilo. Entenderam isso?
Assim como o rei do Egito. Assim como os imperadores romanos, impérios dominantes, são relacionados a bestas feras, a crocodilos, animais com 7 cabeças, com 10 chifres. Isso é tudo simbólico para mostrar justamente que são inimigos, que são impérios dominantes. O livro de Revelação, no capítulo 12, não tem nada a ver, quer dizer, não diretamente, com Satã, por exemplo, com o nosso adversário. Quando você lê a descrição, se você não for atento aos detalhes, você pensa que está falando de Satã, mas não está falando de Satã. Satã não tem nada a ver com o capítulo 12, nada a ver assim, diretamente. Porque esses impérios, tanto o Egito como o babilônico e todos os outros inimigos de Israel, que tinham a intenção de destruir a nação de Israel, claro, foram levados a fazer tudo isso pelo acusador, pelo nosso adversário, que sempre colocavam o desejo no coração deles de destruir a nação de Israel. Claro. Mas, no capítulo 12, quando você começa a ler, você pensa que está falando de Satã, mas não. Não está falando de Satã. Falando do Império Romano. Claramente. Não tem nada a ver com Satã em si. Isso nós vamos expor para vocês claramente, detalhadamente. Vocês vão ver, vocês vão dar até risada na próxima aula. Porque não vai dar tempo, claramente. Talvez esse capítulo 12 seja 3 aulas. E a partir de agora, deve ser assim os outros, porque são muitos detalhes e são capítulos maiores. Vamos lá. Salvo quando for um capítulo pequeno. Verso 35. Desse mesmo capítulo 51 de Irmeial. Hamassi, Hamas, violência. Hamassi, minha violência. Ou a violência que fizeste a mim. Usheri al-Bavel, a violência que se fez a mim e a minha carne, venha sobre Bavel. Diga a moradora de Sion, e o meu sangue sobre os moradores da Caldeia, os Casdim, tomar Jerusalém. Diga Jerusalém. Claramente mostrando a destruição que houve, o sangue que foi derramado, o cerco que foi feito. Então esses grandes impérios, quando avançam contra a nação de Israel para devorar, entre aspas, para destruir, são descritos como animais selvagens, como o crocodilo, por exemplo. O grande crocodilo. Assim também foram os romanos quando montaram cerco entre o ano 66 e o ano 70. Vamos lá. Tem mais alguma coisa aqui sobre isso? O 36 ainda. Capítulo 51, verso 36 de Irmeial. Lachen ko amar Adonai, hineni rav, et rivech, eis que pleitearei a tua causa e te vingarei da vingança que se tomou contra você. Secarei o seu mar e farei que se esgote o seu manancial. O mar de quem? O manancial de quem? Do grande crocodilo, da besta fera chamada Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Muito interessante que nesse capítulo 12 de Apocalipse, no final, vai aparecer também um outro ser muito utilizado na mitologia dos povos antigos, Nahash, uma serpente que vomita da sua boca um rio, e o objetivo disso era tragar, era afogar a mulher e o seu filho.
Mas de repente, aquele rio se secou, porque a terra se abriu e engoliu o rio, salvando dessa forma a mulher e o seu filho. Muito interessante, porque aparece essa descrição aqui no profeta Irmeiarro, Jeremias. Mas isso vai ficar para depois, tá? Agora, veja Ezequiel, você deve ler todo o capítulo 34, muito interessante, verso 28. E não servirão mais de espólio para as nações, e a besta fera, ou a criatura, mesma coisa que aparece em Revelação, a partir do capítulo 13, verso 1, Ve-Hayat Haaretz, a besta fera da terra, ou a criatura da terra. Quem é ela? Nebuchadnezzar. Aqui é ele, é o império dominante, a Babilônia. Mas em Apocalipse, não está falando desse império dominante. Está falando de outra Babel, de outra Babilônia. Romit, Roma. Vechayat haaretz, a besta fera da terra, ou a criatura da terra. Lotochelem. Nunca mais comerá. Nunca mais serviremos de espólio para as nações. E a besta fera da terra nunca mais as comerá. Nunca mais comerá vocês. Ve-yashvu, e habitarão, labetar, seguros, na segurança, pela segurança. Ve-em macharid, e não haverá medo, não haverá espanto, ninguém haverá que as espante, não haverá medo. Só mais um, esse aqui é muito clássico, viu? Eu tenho que ler esse aqui, eu tenho que ler. Baruch Hashem. Capítulo 27 de Yeshayahu, verso 1. Aqui aparece o Eterno lutando contra todos os seres mitológicos das nações. Todos. Veja. Yom Hahu Ifepod Adonai. Naquele dia o Eterno punirá. Beharbo. Na sua espada. Hakashá. Dura. A dura. Ve Hagdolá. A grande. Ve Hazaká. A forte. Hazaká. Hazak. Forte. A Leviatã, sobre o Leviatã, Leviatã é baleia em hebraico. Você coloca, se você quiser no Google, já vai aparecer. Você coloca Leviatã, vai aparecer baleia. Leviatã, baleia. Porém, nos tempos antigos, o Leviatã era considerado e descrito pelas pessoas como um animal do mar, imenso, forte. Isso pode ser uma baleia? Pode. Mas a criatividade dos povos no passado sobre isso era algo sensacional, incrível. E por isso, muitos pensam ser o Leviatã, por exemplo, um dinossauro extinto, que tinha poder, inclusive, de soltar fogo da sua boca, né? Como o besouro bombardeiro, por exemplo, né? Que tem esse mecanismo que produz um tipo de explosão, né? Bom, mas aqui não trata em si do que é e do que não é o Leviatã, e sim do que as pessoas pensavam ser o Leviatã. Como também a Nahash Bariar, a serpente que foge, a fugitiva, ou Bariar é que foge, a veloz, a serpente veloz, vê a Leviatã novamente, e contra o Leviatã, novamente, repete a palavra Leviatã. Será que é outro tipo de Leviatã? Nahash Akalaton. Akalaton é a tortuosa. Vou mostrar a vocês essa Akalaton numa imagem do Museu do Cairo, como as pessoas imaginavam.
Ve harag. Todas essas aqui, o Eterno punirá duramente com a sua espada grande e forte. Agora, essa última aqui, o Eterno matará. Veja. Ve harag et hatanim. E matará o crocodilo. Asher ba'yam, que está no mar. Lembrando que mar aqui não é só mar salgado, oceano. Aqui pode ser qualquer tipo de ajuntamento de águas, inclusive rios, lagos, lagoas, tá? Como Yam Hamelach, o mar do sal, que é, na verdade, está a 432 metros abaixo do nível do mar, não pode ser, não pode ser mar. Como o mar da Galileia, que está a 230 metros abaixo do nível do mar, não pode ser mar, é um lago. Um lago, Kinneret, um lago, com as águas do Iardém, do Jordão, assim também como o Mar Morto, que também são águas do Rio Jordão, já no final. Bom, o que eu mostrei a vocês aqui, em todos esses textos, é como essas figuras mitológicas, fazendo uma comparação entre pessoas e animais selvagens, animais monstros, isso sempre esteve na literatura antiga. Sempre foram considerados os inimigos como monstros, animais mitológicos. Agora, eu quero mostrar para vocês não só isso, mas eu quero mostrar para vocês agora, fora da Escritura Sagrada, eu vou trazer enciclopédia para você aqui agora, a metáfora da besta na cultura antiga. Preste atenção. Vamos lá, vou colocar na tela para vocês. Tudo entre aspas, tá, gente? Nos mitos de combate, de guerra, o antagonista é frequentemente... O que é antagonista, para quem não sabe? Aquele que está contrário, aquele que você está lutando contra. Nos mitos de combate, o antagonista é frequentemente retratado como um monstro, serpente ou dragão. Entre esses monstros antigos, de múltiplas cabeças, olha só, não sou eu não, isso aqui é enciclopédia. Entre esses monstros antigos de múltiplas cabeças, citam-se a Hidra vencida por Hércules e Iolam, seu primo, seu sobrinho, na mitologia grega. O monstro tipo dragão derrotado por Ninurta na mitologia suméria. Olha só. O Leviatã, veja, Leviatã, acabamos de ver essa palavra. Também da mitologia suméria, uma das mais antigas civilizações, retratado no cilindro de Tel Asmar. Vou mostrar para vocês esse cilindro, calma. Vou mostrar para vocês. Fotos de museus. E há ainda a chamada paleta de Narmer, que emprega a figura de um monstro de 7 cabeças. Aí, rapaz, como é o negócio? Que... Tinha nem visto isso. Que emprega a figura de um monstro... É brincadeira, eu tinha visto sim. Que emprega a figura de um monstro de 7 cabeças para retratar um rei inimigo do Alto Egito. Tá vendo? Alto Egito é o faraó e os seus, né? E a parte baixa, você sabe, né? Até chegar aos escravos. A pirâmide. Consta que um dos grandes feitos de Hércules foi derrotar a Hidra. Algumas literaturas dizem 7 e outras dizem 9 cabeças. O importante é que tinha mais de uma cabeça. No que contou com a ajuda de seu sobrinho, Iolam. Cada cabeça, cortada pelo herói, voltava a crescer,
até que Iolan entrou na batalha e tratava de cauterizar com fogo o lugar da cabeça cortada, né? Com isso, Hércules conseguiu vencer o monstro cabeça após cabeça. Essa narrativa já existia por volta do sexto século, antes da Era Comum, antes do primeiro século. Antes do momento em que foi escrito o livro de Apocalipse, 600 anos antes, já existia essa narrativa aqui de Hércules, da Hidra, das cabeças. Vamos lá. Consta, isso aqui já lemos. Aqui. Há também o monstro de 7 cabeças. Gente, aqui, ó. Há também o monstro de 7 cabeças destruído pelo herói, que na verdade era um deus, Ninurta. A chamada Ninurta e o dragão de 7 cabeças é uma arte em embutimento que vem do período sumério, um dos mais antigos que existem. Olha só. Anterior, cerca de 2.800 a 2.600 antes da Era Comum. Caramba. Mais de 4.600 anos atrás. Antiguíssimo. Um monstro de 7 cabeças. Que é retratado como um dragão aqui, tá vendo? Está no Museu das Terras Bíblicas em Jerusalém. Vou mostrar isso a vocês. Representa o rei Ninurta em luta contra um monstro de 7 cabeças. Ninurta era um lutador e guerreiro, e seus instrumentos incluíam arco, flechas e espada. Quem é esse Ninurta? Nimrod. Ninurta é Nimrod. Era a forma como falavam, como ficou após a divisão da Torre de Babel, as línguas. Daqui que vem a cidade Ninus, a cidade de Nimrod. Ninurta é ele, Nimrod, o grande guerreiro, o arqueiro, o grande caçador, o herói. Muito antigo. Muito antigo. Esta criatura mitológica pode ser a versão suméria da Hidra grega. Deveria ser o contrário o texto, viu, querido? Contrário. Se isso é muito mais antigo, se a Hidra grega é 600 anos antes da Era Comum, e esse aqui é 2.600, 2.800 a 2.600 anos antes, então, na verdade, é o seguinte, a Hidra grega é uma versão do que já existia pelos sumérios. Os sumérios, como descreve, você vê, esse Ninurta aparece, por exemplo, sendo adorado pelas pessoas, e o sol em cima dele, e ele sendo considerado Deus Sol. Em outras pinturas aparece isso, em outras inscrições, melhor dizendo. Bom, aqui a paleta de Narmer, Museu do Cairo. Aqui, inclusive, aparece até a localização onde está essa paleta. São duas. E descreve aqui justamente uma guerra, colocando o faraó, você vê, gigante, imenso, com seu cetro na mão. E aqui ele derrotando um monstro aqui, cheio de cabeças, tá vendo aqui? Do lado de cá aparece justamente o que eu falei para vocês as serpentes tortuosas. E 2 guerreiros aqui amarrando-as, tá vendo? Amarrando as suas cabeças para contê-las. Próximo. Ótimo. Aqui nós temos Hércules e Iolan derrotando a Hidra. Aqui está a fonte, o código de acesso, tá?
e mostra aqui Hércules cortando as cabeças da hidra e o seu sobrinho cauterizando com fogo as cabeças que eram cortadas. Porque se não fizesse isso, as cabeças voltavam a nascer. Perceba que, apesar dos livros citarem dragão, você percebe que é muito parecido com um crocodilo. Tá vendo? Olha a cauda aqui, ó. Tá vendo? Com várias cabeças. Bom, agora vamos para cá. Esse é um dos o mais antigo citado, tá? Olha aqui, ó. Ninurta, Nimrod, olha ele aqui, o Nimrod, tá vendo aqui? O guerreiro, o herói, lutando contra um monstro de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cabeças. É incrível. Museu das Terras Bíblicas em Jerusalém. Lutando contra um monstro de 7 cabeças. Aqui parece que ele já está destruindo a primeira cabeça. Há na sua mão aqui algum tipo de instrumento, algum tipo de arma aqui, não dá para descrever o que é direito. Essa inscrição está muito bem preservada, pelo tempo que existe. Há uma fenda aqui nela, tá vendo? Aqui, ó. Há uma fenda aqui, mas ela está muito bem preservada. Muito bem. Há uma fenda aqui e um furo aqui nela, ó. Aqui também na ponta. Mas muito bem preservada. Pela quantidade de tempo, muito bem preservada. Quero mostrar para vocês a última coisa. Não preciso mostrar mais nada para vocês verem que essa ideia de exércitos lutando contra inimigos descritos por monstros, que era justamente para aumentar mais ainda a ideia de quão forte, quão poderoso era o líder deles, o rei deles. Ele não venceu simplesmente homens, seres humanos. Ele venceu monstros com 7 cabeças. Olha esse aqui, por exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cabeças. O que é isso? Tudo que é cultura antiga tinha essa ideia. Veja, o rei aqui, os reis aqui, guerreando contra esse monstro. Guerreando contra esse monstro. Isso foi um cilindro, olha só. Feito de argila, parece que feito de argila, não tenho certeza. Mas a descrição é clara. Um exército guerreando contra um monstro. Mas não era um monstro, eles guerreavam contra outros exércitos. Mas o que é que ficava mais na mente das pessoas? O que é que as pessoas tinham mais como heróis? Aquele que conseguiu derrotar um exército de seres humanos ou um exército que tem um monstro com 7 cabeças? Os inimigos eram descritos dessa forma. Tanto para mostrar uma grande vitória desse rei, mas também para mostrar que os inimigos eram monstros. Então, voltando para finalizarmos a nossa aula de hoje, para você não ter mais dúvidas sobre isso, quando Yohanan fala sobre esse grande sinal, sobre esse grande crocodilo, que já vimos, que tanto é utilizado para o faraó, rei do Egito, império dominante, que subjugou o povo de Israel, como também para Nebucodonosor, o rei da Babilônia, que também subjugou o povo de Israel, também chamado de um animal selvagem, um grande crocodilo. Aqui a descrição é clara, gente, presta atenção.
Ele está descrevendo Roma e os seus imperadores, o seu império. E as 7 cabeças foi uma grande sacada de Yohanan, grande. Por quê? Além de haver isso na mitologia antiga, que os povos já estavam acostumados com isso, muitos leitores de Yohanan, acostumados com a mitologia grega, quando lê isso aqui, faz logo uma conexão, entende o que ele está querendo dizer. Está falando de um inimigo. Porque assim, antigamente, eram descritos os inimigos. Mas, mais na frente, Yohanan tira toda a mitologia. Não é bem um grande crocodilo com 7 cabeças. Tudo tem um significado. As 7 cabeças são 7 reis, são 7 montes, onde a mulher está assentada. A cidade da mulher está assentada. Já vimos isso hoje. Claramente, ele apresenta esse grande inimigo, ele apresenta esse império que subjuga o povo de Israel, que chegará até o ápice, que é a destruição do templo. E é assim que ele coloca, porque assim os povos estavam acostumados. Agora que você já viu tanto a explicação por parte dos profetas, como também a literatura antiga, a forma como as pessoas antigamente, os reinos antigamente descreviam seus inimigos, agora fica fácil quando você lê isso aqui. Tira da sua mente toda a ideia errada e claramente você entende o que é que Yohanan estava descrevendo. Ele não podia colocar Roma, o nome Roma. Não podia fazer isso. Primeiro que é um livro que trata de profecia. E profecia, normalmente, a gente utiliza uma linguagem simbólica. Segundo, que mesmo que ele fizesse como os profetas e utilizasse a linguagem simbólica, mas depois viesse com o nome do império, como fez lá os profetas, e o nome dos reis perseguidores, isso era muito perigoso, tanto para ele como para os seus leitores. Ele não podia jamais nem citar Roma aí, e muito menos o nome dos reis de Roma, ou seja, dos imperadores romanos. Por isso, tudo era através de símbolos. Mas ele vai, logo, no próximo capítulo 13, citar já quem é esse rei, e todo mundo vai saber, né, obviamente, porque está com todos os detalhes bem amarrados. Bom, nós iremos parar aqui no verso 3. Na próxima aula, nós iremos para o verso 4, tá, gente? Próxima aula, vamos explicar para vocês detalhadamente o que está no verso 4 em diante. Verso 4. Esses 3 primeiros capítulos é a chave para todo o capítulo 12. E todo o capítulo 12 é a chave para os demais 6 capítulos para frente. Então, os 3 primeiros capítulos são mais demorados de explicar. Agora que vocês já têm o entendimento, fica muito mais fácil eu discorrer com vocês por todos os outros versos, sem precisar me ater para explicar detalhadamente cada termo. Por quê? Porque agora vocês já entenderam. Já entenderam o motivo de ter a questão do crocodilo, as bestas feras, as cabeças, os chifres e por aí vai. Próxima aula, se o Eterno assim nos permitir, nós continuaremos o estudo do livro de Apocalipse, capítulo 12. Desejo a todos vocês, Laila Tov, uma boa noite, que o Eterno te abençoe e te guarde. A você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Um beijo a todos. Shalom. Baruch Hashem. Abençoado seja o Eterno.
la 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 la